Muito boa noite a todos os telespectadores do podcast Ponto de Vista. Eu sou Aguinaldo Nascimento, estamos aqui mais uma vez. Hoje, 4 minutos atrasados já. Aqui uns dias nós consegue abrir um pouquinho antes, né? A gente vai acertando. Exatamente. Então, sejam todos bem-vindos a mais um programa podcast Ponto de Vista. Como já disse, eu sou Aguinaldo Nascimento, estou aqui ao lado de Jean Monteiro. Jean Monteiro, muito boa noite, meu jovem. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Londrina. Boa noite, Brasil. Todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui ao vivo falando sobre política, sobre assuntos interessantes para você. E hoje a gente veio com um programa diferente, um programa temático, Aguinaldo. Temático. Temático, onde a gente vai falar sobre a monarquia, falar sobre a história da monarquia no país, falar o porquê que o nosso convidado ele se considera um militante da monarquia. Por que será, Aguinaldo? Vamos saber hoje? Eu acho que é porque ele não é de esquerda nem de direita. Ah, Ser. acredito que vai por essa linha aí também. Ah, é? Então teremos novidades então, né? Porque é um tema novo. Eu não esperava ouvir um monarquista hoje. Exatamente, como a gente falou, a proposta do programa é trazer pessoas de espectros políticos diferentes, de ideologias diferentes, então nada melhor que depois de duas pessoas meio radical e da direita, né? Vamos colocar, né? Opa. Que veio primeiro aqui o Diego do Partido Novo, depois o meu amigo Sandro, que deve estar nos acompanhando aí. Hoje a gente traz Israel Marazaki. Então, Israel, vou deixar com você, se apresente, fala o que sua visão política, sua visão sobre o Brasil. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Presente, conte um pouquinho mais do Israel, do que vive, do que come, do que se alimenta, o que faz para viver. Boa noite Jean, boa noite Aguinaldo, boa noite Londrina, boa noite a todos que estão assistindo. Então, Israel Marazaki é uma incógnita até para mim. Né? Antes de eu descobrir que eu era monarquista, eu primeiro passei pela fase de descobrir que eu não era republicano. Mas quando se diz assim, a pessoa não é republicana, parece que faz alguma coisa errada, né? Mas a verdade é que eu nunca concordei com a nossa política, uma política sempre de mentiras, de coisas falaciosas. A nossa educação, uma educação sempre deixando a desejar, né? Parece que falta alguma coisa. Então, essa pessoa sempre buscando o porquê das coisas é que foi caminhando para se descobrir monarquista. E nesse seu caminhar de descobrir monarquista, você sabia exatamente que era isso? Em que momento assim você pensou, eu vou ser um monarquista? É isso que pode ser meu ideal? Tá. Sabia que não era republicano. Sabia que não concordava com o que estava aí. Sabia que tudo, a gente olha a política, não só hoje está muito assim, muitas pessoas olham a política, mas se você puxar 20 anos atrás, as pessoas viviam muito mais inertes do que hoje. Então, aí você começa a buscar onde é que aconteceu o erro, como que viemos parar aqui. Então, para buscar isso, você tem que estudar um pouco do que aconteceu na nossa história do Brasil para saber como que chegamos a essa situação. E estudando história do Brasil, foi que eu me descobri monarquista, porque descobri como é que foi feita a república, por que a monarquia no Brasil caiu, aonde é que estavam, e aonde começou o erro, começa exatamente em 1889, né, quando você vai estudar um pouquinho da história, você vê que o erro começa na fundação de uma república de elite. A palavra elite também ficou contaminada, né? Parece que só esquerdista usa. Mas elite significa os que estão no topo, né? É isso. Israel, você deu uma pulada aqui um pouquinho no ponto histórico. Quero saber de você. Vamos falar um pouquinho de história, porque acredito que isso aqui vai ser uma aula de história para muita gente, né? Aonde começou ali a monarquia? Como começou? Por que isso aconteceu? Qual que era o momento político, o momento social da época? Pode falar aí pra gente? Aí você está perguntando quando que o Brasil passou a ser governado por uma monarquia brasileira? Isso. O ano é 1822. Todos sabem que Dom João tinha vindo ao Brasil e transferido a corte portuguesa. Se diz corte portuguesa, mas na verdade... Não, sim, transferiu a corte portuguesa para o Brasil. Chegando no Brasil,
ele transformou, elevou o Brasil de colônia ao status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então, a partir daí, nós deixamos de ser colônia. A ideia de Dom João, ele começa a desenvolver o Brasil, construir coisas no Brasil, inclusive o Banco do Brasil. É dessa época. O Banco do Brasil é fundado por Dom João VI. Então ele começa a desenvolver o Brasil e gosta de estar no Brasil. Né? Napoleão acaba sendo contido na Europa, mas ele não dá sinais que retornaria a Portugal. E as cortes portuguesas começam a ficar incomodadas, porque passam a ser mandadas pelo Brasil, já que o rei está no Brasil. E as cortes portuguesas, eu falo cortes no plural, porque realmente eram duas. Existia uma ala no Brasil e uma ala em Portugal. E elas começam a alterar coisas na Constituição para tirar os poderes de Dom João. E ele recebe um aviso do parlamento português que ou retorna a Portugal ou terá todos os poderes cassados pela corte portuguesa. Então, Dom João resolve retornar a Portugal para resolver os problemas que estavam acontecendo. Quando chega lá, ele já fica praticamente em estado de sequestrado pelas cortes. Mas ele deixa aqui o filho, Dom Pedro I. O filho se casa aqui e se torna príncipe regente do Brasil, e existe uma regência aqui no Brasil desse príncipe. Mas a ideia das cortes portuguesas era retornar o Brasil ao estado de colônia, né, vassalos dos portugueses. Mas essa ideia não é bem-vinda aqui no Brasil, né? Então, os portugueses tinham um plano, mas os brasileiros tinham outros. E a corte portuguesa manda buscar Dom Pedro I de volta também, para que não tivesse nenhum membro da família real aqui que pudesse dizer não. E nisso o povo se une, faz um abaixo-assinado, que chegou a ter 8.000 assinaturas, pedindo a Dom Pedro I que ele fosse contra a corte portuguesa e libertasse o Brasil. Aí vem aquela... ficou conhecido na história como o Dia do Fico, né? Que ele diz: se é para o bem da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. E nisso todos os títulos dele são cassados em Portugal. Então Dom Pedro IV de Portugal, na verdade Dom Pedro I chamava-se Dom Pedro IV de Portugal. Foi primeiro só aqui no Brasil, né? Isso, ele passou a ser primeiro a partir da coroação no Brasil. Sim. Então Dom Pedro IV de Portugal teve todos os títulos cassados e vira aqui apenas um governador, fica com status apenas de governador. Ele não é mais príncipe. Quando Dom Pedro proclama a independência, ele não é mais príncipe. E aí ele proclama a independência e inicia-se um curto reinado no Brasil de cerca de 5 anos. E depois desse curto reinado, o que acontece para que haja uma revolução aqui no país? Tem algum fato aí que aconteceu? Então, o reinado foi curto porque houve vários acordos para que o Brasil fosse reconhecido internacionalmente como uma pátria livre. Inclusive, um dos acordos com a Inglaterra é que libertasse todos os escravos, que findasse a escravidão. Só que ele, inicialmente, ele não consegue fazer, porque o Brasil, ao contrário de todo mundo pensa assim, era só ele canetear, né? Ele era o rei. Por que não simplesmente deu a ordem e aconteceu? Mas o Brasil sempre foi bicameral. Nós éramos uma monarquia parlamentarista. Então existia um parlamento, então as ordens do rei não eram simplesmente acatadas, né? Precisavam ser validadas pela Câmara dos Comuns, né? Os eleitos pelo povo. O povo em si, nós sabemos que não participava diretamente, né? E a Câmara Alta, que era o Senado. Então, ele até tenta em um movimento, tanto que não deixam nem que ele promulgue a Constituição. A Constituição do Império não pode ser promulgada. Então, Dom Pedro I, ele dissolve o parlamento, outorga a Constituição e depois chama uma nova votação e recoloca o parlamento. E nesse momento que ele faz isso com a Constituição, não foi visto como uma medida ditatorial? Foi vista e o negócio ficou ruim e ele teve que renunciar em nome do filho, Dom Pedro II,
que tinha de 5 anos de idade. É nisso que eu queria entrar. Depois que Dom Pedro I ele renuncia, o filho tinha 5 anos, ou seja, não tinha condição naquele momento de estar à frente do Sim, país. uma criança. Uma criança. E o que eu te pergunto é o seguinte: o período da regência, como que foi esse período da regência para o Brasil? Foi um período que o país evoluiu, foi um período que o país ganhou muita coisa, ou foi só o caos, como Não. muita gente da esquerda fala? Todo o período imperial foi um período de crescimento, de grande crescimento para o Brasil. Tá? Existiu um caos no fim do período imperial, tá? Sempre provocado por republicanos ou pessoas de uma ala mais à esquerda, né? E aí, no fim desse período regencial, acontece a diminuição da maioridade para que Dom Pedro II... Emancipação, né? A emancipação de Dom Pedro II. Para que ele pudesse assumir o trono, porque ali estava correndo um risco de uma república ou de qualquer coisa, mesmo porque as repúblicas espanholas, né, que a gente conhece aí por Argentina, Uruguai, Paraguai, etc., já tinham se desfeito e virado um monte de republiqueta, né? Então, e você falou um pouquinho sobre as repúblicas aqui da América Latina. O Brasil foi o último país a virar uma república, né? Nesse momento ali, o mundo, a visão do mundo era o seguinte, que monarquia era algo atrasado, isso que alguns críticos dizem, era algo atrasado e o país ia na contramão do mundo. Ou porque você, como monarquista, diz que o período monárquico foi o que mais se desenvolveu e é a melhor forma de governo, porque se o mundo dizia ali que o Brasil era um país atrasado por conta de ainda ser uma república. Quais argumentos aí que você consegue usar para defender? Quando cai a monarquia brasileira, até as repúblicas europeias, porque as repúblicas aqui, as recém-criadas repúblicas aqui, não tinha, eram tudo ditaduras. Era uma guerra atrás da outra, não tinha... Até as repúblicas europeias disseram, cai a última democracia da América do Sul. Porque acreditavam que nós nos tornaríamos mais uma das repúblicas que já tinham sido formadas na América Espanhola. Né? Então, por aí, a gente era considerado uma outra coisa. Nós pulamos quase 50 anos, mas... Entra Dom Pedro II, e Dom Pedro II era uma pessoa extremamente inteligente, intelectual. A pessoa falava 25 idiomas, 17 era fluente em mandarim. Para você ter uma ideia, você pode comparar, hoje podemos comparar aí 150 anos atrás com hoje. Você vai ver como a monarquia era melhor, né, e mais moderna do que o hoje. Eu não preciso comparar nem a mesma data lá, eu posso comparar com hoje. Você fala de ditaduras lá atrás, né? Guardadas as devidas proporções, ainda existem algumas aqui na própria América, né? Sim, mas você pega, vamos comparar então o período imperial de Dom Pedro II com o Brasil de hoje, o Brasil da última década. Um governante com 17 idiomas fluentes. Nos últimos 20 anos, me fala um que saiba falar o português corretamente. 20 anos. Esperamos que o atual aí possa ter aprendido alguma coisa, porque o que ele está viajando por todo quanto é país, né? Deve ter aprendido pelo menos hablar um tiquito. Será que o tempo que ele ficou um pouquinho enjaulado lá deu para ler alguns livros? Ah, deu. Vixe, a pinguinha ele tomou. Mas fora o atual, os últimos 20 anos. Exato. Nenhum sabia falar o português. Isso é uma vergonha para uma nação que elege uma pessoa que não consegue falar o próprio idioma. Dom Pedro II era reverenciado em faculdades da Europa inteira. Porque, além de tudo, ele era cientista. Para você ter uma ideia, hoje, a superpopulação que existe hoje no mundo, em grande parte, tem a assinatura de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele financiou a pesquisa de Louis Pasteur. O sobrenome Pasteur vem de a pasteurização dos laticínios. Chama pasteurização porque foi desenvolvida a técnica por Louis Pasteur. Essa técnica foi financiada pelo próprio Dom Pedro II. Então, as pessoas morriam de intoxicação alimentar porque as coisas estragavam muito rápido. Morriam a milhares.
E desde essa técnica de pasteurizar alimentos, por exemplo, a população só cresce. Você pega... Nós participamos dos eventos da ciência, dos maiores eventos das ciências do mundo. Então, era um homem focado em ciência. Nosso dinheiro valia 1,8 libra esterlina. O que vale nosso dinheiro hoje? Todo lastreado em ouro. Não é igual o dinheiro de hoje lastreado em todas as riquezas que um país pode produzir. Tem história, hein? Tem. O negócio é puxado. Vamos dar uma atençãozinha para quem está nas nossas redes sociais agora já de início, nesse começo de programa, Jean. Falar aqui um oi para quem já mandou alguma mensagem, tá? Então você tá com dúvida, nunca ouviu falar o termo monarquista, ou simplesmente tem curiosidade para saber o que é, só pensa que atualmente é direita ou esquerda, tá aqui, essa é a grande chance. Mas perguntei pro nosso convidado para que ele possa destrinchar para você essas dúvidas dessa história que não é contada nas escolas, né? Não. Infelizmente. Passando aqui para deixar alguns recados, o Chris Hestel, ele está aqui assistindo a gente, comentou aqui que gera uma grande estabilidade. Show Israel, abraços monarquista desde o Mato Grosso do Sul, então alguém que já te segue pelo jeito há bastante tempo. Fabiana Aparecida desejando boa noite, informando que está assistindo. Guilherme Monteiro Braga falando boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, primo. Porra, primo, hein? William Sandonazzi tá falando boa noite fora Bolsonaro. Acho que já está fora, né? Mas atualizou aí, tá legal. William, cara 10 pra caramba. Isso. Tá, se é 10, tá convidado. Se fosse 1, 2 ou 3, tá convidado da mesma forma. Tá querendo você aqui também. O Chris Hestel aqui, show de história que não falam na escola, foi o que eu comentei, né? O Ellison Oliveira, boa noite, Jean, meu parceiro, que Deus abençoe seu trabalho, vocês são fera. Valeu, menor. Grande prazer ter você aqui acompanhando a gente, hein? É isso aí. O Chris Hestel de novo, ele tá impaciente aqui, hein? Mas politicamente era elogiado pela estabilidade. O Brasil de hoje é sem dono e vários querendo ser o poder moderador. Na hora que aboliu a escravidão, caiu o império. O Sandro Moraliza informa aqui Michel Temer, eu acho que na hora que a gente falou do possível poliglota aí na presidência. Ah, sim, verdade. Pode ser, exatamente. Ele ficou muito pouco tempo, né? Isso, Ana Vitória Ribeiro, abraço, Ana. Tá desejando uma boa noite. E o Sandro aqui, boa noite, galerinha. Hoje tem um monarquista Perdido no pedaço. perdido no pedaço. Abraço, mandou a bandeirinha do Brasil aqui. É isso aí, Sandro. O Sandro esteve aqui, passou apurado em algumas perguntas nossas, né? Escapou, porque o horário não permitiu a gente perguntar mais, né? Mas fique à vontade você, telespectador, para mandar aí uma pergunta pro nosso convidado. Ele está aqui querendo responder aquilo que você não aprendeu no colégio. Lembrando que vai ficar assunto para trás pelo jeito, né? Vai, é muita coisa para se falar, é muita pergunta. Eu tenho muitas perguntas aqui, espero dar tempo de perguntar. Mas assim, Israel, hoje, no cenário atual, tá? Depois a gente volta um pouquinho para falar sobre história, que tem muita história. No cenário atual, tem alguém dentro do nosso parlamento que representa as lutas monarquistas, e eu não falo nem as lutas, mas digamos que os princípios, os valores monarquistas. Tem hoje alguém que você enxerga? Representando os valores monarquistas, hoje não existe nenhum no nosso parlamento, inclusive nem o príncipe Luís Felipe, que faz parte da Casa de Bragança, mas ele não se elegeu na ideia de defender, então ele também não está enganando ninguém, ele não se elegeu na ideia de defender os princípios monarquistas. Ele não vestiu a bandeira monarquista para se eleger, para lutar por isso, exatamente. Não, a visão dele era uma visão de defender um liberalismo. O príncipe Luís Felipe é um liberal, então o foco dele está sempre voltado para o liberalismo. Ele não foi eleito para trazer a causa à frente, mas traz, óbvio, né? Só de carregar o nome de príncipe e o sobrenome Bragança nos coloca lá no lugar onde tudo acontece, né? Mas não, muitos foram eleitos já pela causa monarquista, inclusive, mas chegam lá e descobrem outras causas mais interessantes. O que pode
desviar a pessoa de um caso desse? Um exemplo, por exemplo. Aqui que eu posso vislumbrar uma outra causa para que eu possa lutar. Um exemplo assim para quem está em casa. Eu sempre acho que o que corrompe esse tipo de pessoa é o dinheiro, né? Se deslumbram, porque quando você é eleito por uma causa, eu acho que você tem que ir exatamente... Claro que chegando lá tem vários assuntos que você vai votar, tem projetos de tudo quanto é tipo que aparece, você vai lá dar o seu parecer favorável ou contra, mas você tem que estar ali sempre batendo em cima do que você foi eleito, né? Você foi eleito por uma pessoa que acredita naquilo. Você se vendeu naquele propósito, né? E você não cumpriu. Então, eu acho que pessoas imorais, né? Que acabam achando caminhos mais fáceis ou mais rentáveis. Eu acho que é sempre rentável, né? Porque uma pessoa eleita pela causa monarquista, primeira coisa, ela deveria ser um pedrista. O que é um pedrista? Uma das falas mais interessantes de Dom Pedro, uma das aspas mais interessantes de Dom Pedro II, é que toda despesa inútil é furto à nação. Essa fala é de Dom Pedro II. E essa fala surge quando o parlamento imperial resolve homenageá-lo com uma estátua cavalaresca. Então, faz-se aquele monumento gigantesco, vence aquele cavalo em bronze, com aquele homem em bronze da Europa, e se monta em algum lugar. Aquilo custava mais que construir um colégio. Então, Dom Pedro II diz, toda despesa inútil é furto à nação, eu não quero esta homenagem, mas o dinheiro está reservado, imperador. Então, faça-se um colégio com o dinheiro. E assim foi feito. Se você fazer um turismo pelas cidades imperiais, você não encontra homenagens a Dom Pedro II feitas na época imperial, pelo menos, tá? E com dinheiro do povo. Quando Dom Pedro II assume o império, ele recebe uma dotação, passa a receber uma dotação. A dotação é o valor que ele recebia anualmente para as despesas imperiais, para as despesas dos palácios e etc. Essa dotação se manteve a mesma por 50 anos. Não que o parlamento não tenha tentado várias vezes aumentar, mas ele nem usava essa dotação para viver. Para vocês terem uma ideia, Dom Pedro alugava alguns cômodos no Paço São Cristóvão, algumas casinhas, que ele dividia o dinheiro com a imperatriz para o uso deles, para as despesas deles. O que ele fazia com a dotação? Ele financiava pessoas que tinham vontade de estudar e de ir lá fora. Ele financiava pessoas para ir para a Europa, para ir lá fazer uma faculdade e voltar aqui para atender o país. Ele usava a dotação dele viver para estudantes, financiar estudantes. Israel, uma dúvida. Esse cuidado com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, é uma característica monarquista ou uma característica de Dom Pedro II? Que a gente vê monarquias pelo mundo todo ainda tem algumas que resistem. Elas são dessa forma, o ser monarquista, seja de qualquer país, de qualquer lado, qualquer ideologia, é uma característica desse cuidado, esse zelo com o dinheiro público? É uma característica das monarquias, porque a monarquia, ela pertence ao povo. É ao contrário, às vezes os falam assim, eu não quero um rei mandando em mim. Mas é exatamente ao contrário, é o povo que manda no rei. Essa é a impressão que se passa, que a gente já, teoricamente aprendeu na escola e que foi colocado goela down aí, né? Goela abaixo. Me dói falar das escolas, porque eu tenho que desmentir todos os professores que vocês conhecem e que eu conheci. Mas, tanto não é assim, para você ter uma ideia. A gente fala assim, poxa, Dom Pedro I foi embora e abandonou um filho de 5 anos aqui, a própria sorte. Você sabe quem criou Dom Pedro II? Não? Um negro chamado Miguel. Então ele deixa Dom Pedro II aos cuidados de um dos funcionários do palácio. Não foi os regentes ali? Não, quem criou ali, como atendendo às necessidades da criança, foi um escravo chamado Miguel. Os regentes cuidavam só do dinheiro.
Não deixaram de cuidar, né? É, Mas cuidaram. o foco deles era outro, né? Aí fala assim, ah, mas Dom Pedro I abandonou Dom Pedro II com 5 anos. Quem faz isso? Ele não tinha outra opção, não existia a opção dele levar Dom Pedro II. Dom Pedro II não pertencia a ele. O monarca não pertence ao outro, o monarca pertence à nação. Ele não pode se retirar da nação. Mesmo com Dom Pedro II já empossado, já com filhos, Isabel levou muito tempo, a princesa Isabel levou muito tempo para ter filhos, ela teve problema para ter filhos. Levou muito tempo para ter o seu primeiro filho. E enquanto Isabel não teve o primeiro filho, a irmã de Dom Pedro II estava na linha sucessória. Ela estava em Santa Catarina, no Brasil, ela ficou no Brasil até que Isabel tivesse o primeiro filho e que este filho estivesse forte. A partir daí, foi dada a ela o direito de sair do Brasil, caso quisesse, pois ela não estava mais na linha sucessória, ela não pertencia mais à nação. Então, olha a diferença. O monarca pertence à nação, não é a nação que pertence ao monarca. E Israel, hoje, nos dias atuais, como se posiciona um monarquista? Ele seria um cara mais à esquerda, mais à direita? Ele seria um cara mais a favor do Estado, contra o Estado? Como? Primeiro, como Israel se define, além da questão monarquista. A questão de, vamos colocar, a posição identitária. Podemos colocar assim. Como que você se define e um monarquista se define? Sabemos que é difícil talvez, para você talvez possa ser claro, mas para nós aqui é um pouco difícil centralizar talvez um monarquista no atual cenário hoje. Monarquista no atual cenário hoje ou em qualquer outro cenário passado ou futuro, ele vai ser conservador. Então, ele não aceita rupturas loucas institucionais, porque não é dele ambientes sem estabilidade, como diz o Cristiano Hestel. A monarquia traz estabilidade, ela precisa de estabilidade. O progresso precisa de estabilidade. Não existe estabilidade no meio do caos. Então ninguém vai crescer no caos, ninguém vai ganhar dinheiro, ninguém vai produzir no caos. Então, um monarquista ele vai ser sempre conservador. Claro que uma monarquia existem pessoas de todas as vertentes. Tá? Inclusive, se pegar assim, os Estados Unidos é conhecido por ser liberal. Os liberais. Mas se você olhar a fundo para os Estados Unidos é um país que acode direto ao sistema financeiro, que intervém no sistema financeiro o tempo todo. Isso não é liberal. Agora, quando você volta os seus olhos para a Inglaterra, aí você vê que eles são liberais. Você não vê a monarquia interferindo. É muito raro uma coisa assim. Então, a monarquia inglesa é conservadora e a Inglaterra, os governantes, são mais liberais. Mais liberal de verdade. Você não vê eles interferindo no sistema. Eu me defino, então, como conservador. Tá, vamos lá. Conservador, mas hoje o que a gente tem de conservador? Do exemplo conservador que pelo menos eu acho que está na cabeça da população brasileira. O bolsonarismo é considerado um conservador. Como que você consegue separar o conservador de fato e o conservador bolsonarista? Porque tem diferença. Então, não existe um conservador bolsonarista. Porque se ele é a favor de rupturas, se ele é a favor de, como eu vou dizer, de em nome do que acredita, massacrar o outro que acredita em outra coisa, ele não é um conservador. Não tem como ser conservador. Então, muitas pessoas, parece esse negócio de como é que você se define em gênero? Não parece isso? Porque hoje não existe mais homem e mulher. Existe uma categoria que dá quase um alfabeto inteiro. E cada um é diferente do outro. Lembra até um comando de videogame, né? Sim. É a mesma coisa. As pessoas hoje se definem, eu sou conservador. Tá.
Eu já ouvi uma vez uma pessoa me disse, eu sou um cristão conservador. Eu falo, que legal, você é católico. Não, eu sou evangélico. Então você não é um cristão conservador. Porque para você ser um cristão conservador, você tem que vir do início do que é das igrejas, que é o catolicismo. Então você pode ser cristão. Você pode ser cristão e conservador. Mas você não pode ser um cristão conservador sendo evangélico. Não. Então é uma questão de conhecimento do que significa a palavra, né? É o tal do português que a gente estava falando agora há pouco, né? Precisa entender o significado das palavras. Exatamente. Legal, vamos para algumas participações? Posso só fazer uma participação do meu amigo Gabriel aqui, que mandou pelo WhatsApp? Sim, claro. Vamos lá, ó. Gabriel manda aqui. Falando isso, um abraço, Gabriel. E uma questão hipotética. Hoje acontece uma revolução. Se acontecesse uma revolução e o Brasil voltasse a ser uma monarquia, qual a sua opinião sobre o papel da monarquia em uma sociedade moderna e democrática? E como você acredita que ela pode contribuir para o bem-estar do país? Voltamos ao tal do rei não manda. Tá? É importante salientar que o governo, ainda que em uma monarquia, será sempre pertencente ao povo. Então, o povo elege. Então, numa monarquia hoje, seríamos uma monarquia parlamentarista. Existem outros tipos de monarquia, mas vamos falar da parlamentarista, que fica mais fácil chegar na conclusão. Tá? O povo elege os seus deputados, e entre os deputados, o partido que teve maior número de deputados eleitos escolhe o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro tem que provar que ele tem como ter estabilidade para governar. Então ele fecha um bloco de outros partidos para dizer, eu tenho maioria no Congresso, eu consigo governar. A partir da hora que ele prova que ele tem o bloco e que ele consegue governar, o imperador ou o rei, ele autoriza que este primeiro-ministro, então, crie o governo. Então se cria o governo que foi eleito pelo povo. Qual é o papel hoje de um rei? O papel de um rei hoje é, quando ninguém se entende, por exemplo, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O papel de um rei hoje é, em um país que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, e nós estamos vivendo uma insegurança jurídica terrível, é resolver isso. Então, existem 3 poderes que não estão se dando e precisaria de um 4º poder apenas para dizer, não é assim, fica assado. Então, o papel de um rei hoje, em todas as monarquias, e seria aqui também, é promover a estabilidade. Tá? Então, o Congresso não está dando certo, não consegue governar, porque não tem maioria, dissolve e chama o povo para novas eleições. A justiça está fora da casinha, despede. E essa questão desse poder moderador acontece em todas as monarquias que a gente já tem hoje, porque pelo conhecimento básico que eu tenho, que não é muito, eu entendi que é mais um papel simbólico, esse papel do rei. Hoje em dia, nas monarquias que já existem, uma monarquia é essencial, na sua visão, seria o rei ter esse poder moderador mesmo de poder demitir um judiciário se ele está passando do ponto e interferir no legislativo? Sim. Que faz sentido hoje. Sim, ele precisa ter isso. E a representação internacional é tudo feita com o monarca, né? Então, o primeiro-ministro ele está aqui para criar o governo e governar para o povo. É o governo do povo. A articulação também. Sim, porque, por exemplo, o imperador, ele não vai lá ver quanto ele vai ganhar por fora para fechar um acordo com esse ou com aquele país. Um presidente de 4 anos... ele está interessado em 4 anos e fazer um pé de meia que ele nunca mais precisa trabalhar na vida. E nós vimos todos os últimos presidentes, eu não estou falando só do anterior. Nossas memórias, né? Porque mudou o nome, mudou o partido e o sentido ficou quase o mesmo. Sim, mas você pode pegar lá de trás. Getúlio Vargas, ele comete suicídio pelo quê? Até hoje se diz que porque pegaram o filho cometendo corrupção. E essa corrupção chegaria nele, ainda que indiretamente.
Mas alguém vai se matar por causa que o filho está cometendo corrupção? Se fosse assim, o nosso atual ex-presidente já teria cometido isso, né? JK na Constituição de Brasília diz que todo esquema de empreiteira começa no governo JK. Dos 50 anos em 5, desenvolvimento de Brasília. Eu acho que o governo JK foi muito bom, mas eu não me aprofundei, mas tem muitas conversas sobre que tudo esse negócio de empreiteira começa no governo JK. Começa nessa época, né? Então, se começa em JK, veio estourar no Lula, veio estourar no estádio do Corinthians, né? Então, o papel de um monarca é o de fiscal direto. O povo brasileiro, ele não é um povo político. Você pode sair por aí, todo mundo tem uma opinião política, mas ele não entende nada de política. Eu vi isso, eu fiz uma formação, sou formado em gestão pública. Então, eu desenvolvi uma formação para que eu pudesse conversar com pessoas comuns. Eu nunca fui funcionário público. Mas você a pessoa vem com uma opinião, você fala assim, não é assim, não pode por causa disso. Ah, não, igual esses dias eu vi alguém atacando um outro político, porque ele disse assim, ao invés de gastar o dinheiro com campanha eleitoral, por que não doa para uma boa causa? Um político específico, não falando do fundo todo. Se uma pessoa sair candidato, receber lá R$1 milhão para a campanha política, pegar esse 1 milhão e falar assim, porque o 1 milhão vem para a conta dele, ele pode realmente pegar na mão se ele quiser. Ele tem que prestar conta. Se ele pegar esse 1 milhão e ir lá na Santa Casa e falar, tá aqui, irmã, né, para as reformas do hospital, tá aqui, ó, faz um recibo para mim que eu te doei esse 1 milhão. Ele vai preso. Porque o dinheiro público ele não pode ser doado. O dinheiro de campanha eleitoral, ele tem uma finalidade específica e ele só pode atender aquela finalidade específica. Mas a pessoa estava brava porque ela queria que doasse o dinheiro. Mas nem que a pessoa quisesse fazer esse negócio, ele não podia fazer. Então, as pessoas do Brasil não são políticas. E qual a melhor forma de um povo não político? É um povo que gosta de festar, um povo alegre, é um povo que conta piada, é um povo cheio de boas intenções, mas não é um povo político. Qual seria a melhor opção para um povo não político, se não ter um rei para olhar? Um político por natureza mesmo. Sim. Faz sentido. Você está me fazendo pensar muito aqui, bem a real hoje. Vamos dar algumas participações aí no nosso Facebook, lembrando que a transmissão hoje é exclusivamente no Facebook do Jean Monteiro. Isso. Tá? Para quem perder o programa hoje e quiser acompanhar, temos outras opções, né, Jean? Sim, essa live vai pro YouTube daqui 1 ou 2 dias no máximo. A gente vai pegar o conteúdo dela, mandar pro YouTube para ficar lá de portfólio, para você olhar. E também, caso fique alguma dúvida aqui, você não possa colocar aqui, coloca lá no nosso YouTube ou coloca no nosso Instagram, que a gente vai trazer com certeza o Israel para um segundo programa para vocês tirar o restante das dúvidas. Nossas redes sociais são sempre lá podcast Ponto de Vista, apenas no Instagram, que está aqui do ladinho, aqui você pode ver, tem até o QR Code aqui, é podcast Ponto de Vista 03. Segue lá que você vai ter todo o conteúdo das nossas transmissões, matérias aí durante a semana e cortes. Essa entrevista hoje do Israel terá alguns cortes bem polêmicos aí. Dando aí uma boa noite para a turma que está mandando mensagem pelo Facebook. O Chris Hestel está aqui, é necessário mais monarquistas no Congresso, aí eles vão focar mais. William Sandonazzi, precisamos de deputados monarquistas de diversas ideologias. Aí o Chris Hestel ali começou um debate com ele. Sim. Depois o William Sandonazzi de novo, deputado monarquista tem que defender a autoridade e respeito pela coisa pública. Vou deixar a pergunta da Ana aqui para o final dessa transmissãozinha aqui, a gente já fala. O Chris Hestel aqui, às vezes abdicam por impossibilidade ou doença. José Bonifácio cuidou com grande dignidade por 2 anos. Eu acho que não se referia aos cuidados de Dom Pedro lá, né? Conservador é, acima de tudo, ceticismo. Monarquista
podem ser progressistas também, o Sandonazzi comenta. O nosso Thiago Sbork, cheguei, quase ninguém percebeu que ele chegou aqui, já chegou mandando no peito aqui. No Brasil de hoje, isso seria parlamentarismo? Uma pergunta. Isso seria parlamentarismo? Em 1992 perdemos a chance. Quem seria o nosso atual rei? Tá aí, vai lembrando aí. Chris Hestel, hoje, Dom Bertrand, da Casa de Bragança, seria o que o Chris Hestel falou. Sim. Um plebiscito sem depois que havia dito que iria acontecer. Não entendi muito bem o que ele escreveu aqui, mas... Seria 100 anos depois. 100 anos depois, isso. Seria interessante que boa parte das lideranças monarquistas fizessem intercâmbio entre países monárquicos. Tá? Acho que é para ampliar seu conhecimento. E o Chris Hestel finaliza ali, sim, monarquia constitucional parlamentar. Vou deixar a pergunta... Deixa eu só voltar a pergunta da Ana aqui. A Ana Vitória Ribeiro bota uma pergunta mais grande aqui que ela fez lá no começo. Como que o monarquismo é aplicado hoje? Sei que não é como era aplicado antigamente, já que para deixar de abdicar as lideranças tinha que ter o óbito do atual governante. Hoje o que pode ser dito como? Acho que ela quis dizer como que seria a sucessão. Bom, a sucessão é sempre o primogênito, né? Fora o primogênito não poder por algum motivo. Tá? Então, se o primogênito for mulher, como seria o caso de um terceiro reinado, seria a princesa Isabel. Né? É uma mulher, se for um homem, é um homem. Né? Então, sempre o primogênito, seja homem ou seja mulher. Sempre o primogênito, salvo alguma coisa que o impossibilite. Mas seja homem ou seja mulher... Na maioria das monarquias, sim. Salvo o Japão, que o Japão apenas homens sobem ao trono. E aí... Então, só um recado para a esquerda aí, não é uma forma de governo machista, né? Não né? é. Porque acho que tem muita gente de esquerda que ataca a monarquia por conta disso. Então, as pessoas de esquerda que atacam a monarquia brasileira são pessoas ou mal intencionadas ou extremamente ignorantes, tá? Mas gostaria de responder o William. Eu me declaro conservador, mas hoje, entre os monarquistas brasileiros, existem sim muitos liberais, conservadores, progressistas e até alguns que se declaram de esquerda, mas que que conhecem a monarquia brasileira. Então sabem que não teria nenhum problema em termos hoje, por exemplo, um governo de esquerda numa monarquia. Hoje teríamos o imperador, se fosse hoje, seria Dom Bertrand de Orleans e Bragança, no trono, e teríamos o Lula como primeiro-ministro. Assim como já foi na Espanha. A Espanha ainda é um governo de esquerda. O rei não é de esquerda, mas o governo eleito pelo povo, e ele é respeitado, o governo eleito pelo povo é respeitado pelo monarca, e o monarca inclusive garante que esse governo possa governar, porque é o governo eleito pelo povo. O povo quis naquele momento, naquele quadriênio, um governo de esquerda, e tudo bem. E agora, só colocando um ponto aqui que o Thiago levantou. Em 92 a gente tivemos um plebiscito, certo? Sim. Entre monarquia... 93, se não me engano. Monarquia, república e... Monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Como que foi o voto de Israel e o porquê que você acha que naquele momento o parlamentarismo ou a própria monarquia não foi aclamada pelo povo? Você acha que foi a mídia? Você acha que foi falta de formação nas escolas? Qual que foi o ponto ali que não deu pra gente voltar essa questão da monarquia? Ou pelo menos uma discussão mais forte? O meu voto não inexistiu, já 14 anos ainda. Eu nem era nascido nessa época. O meu voto inexistiu. Mas o que acontece com o... Mas se tivesse o voto, seria favorável ou não? Extremamente favorável. Ainda naquela época, já tinha um conhecimento? Não, mas eu sempre tive a visão de pesquisar. Eu não vou escrever sobre, por exemplo,
qualquer que seja o tema, você antes ir lá e ler alguns artigos com diferentes opiniões sobre o tema. Eu nem preciso ser médico para dar uma opinião sobre algo médico, mas eu vou ler artigos de 3, 4 médicos diferentes sobre o assunto e vou formar uma opinião não médica, mas uma opinião baseada em fato. Ter seu ponto de vista. Sim. Então, o que aconteceu? Eu estava falando, os esquerdistas derrubaram muitas monarquias pela Europa. A monarquia brasileira foi derrubada pela direita. Isso é um fato que a maioria das pessoas não conhece. Então foi uma quartelada, foi um golpe do exército e com os republicanos. O exército estava muito insatisfeito porque realmente aumentar salário com Dom Pedro no poder era algo inaceitável. Ele não aumentava o dele, para dar o exemplo. Igual hoje. Igualzinho hoje. Né? E o exército estava muito insatisfeito com isso. Então foi facilmente corrompido pelos republicanos, que diziam que em uma república eles teriam direito a opinar sobre o que eles queriam ganhar. Tá? O que os republicanos não achavam, não sabiam, é que o exército tomaria o poder dos republicanos. O primeiro presidente foi o conhecido golpista Marechal Deodoro, né? E a partir daí somente militares governando o país. Os militares governaram o país por 100 anos, ainda que tivéssemos alguns presidentes teoricamente não militares. Mas presidentes que se não seguissem a cartilha, caíam com menos de 2 anos de mandato. Era simplesmente trocado. Quando cai, então, a monarquia brasileira, derrubada pelo próprio exército, um tal positivismo assume o país. Positivismo é uma religião. Os positivistas assumem o país e começam a deliberar. E a principal ação foi apagar a história. Então a direita começa apagando a história, inclusive com a bandeira, né? Hoje eu trouxe aqui uma bandeira imperial para que vocês possam ver, né, que você lá na tua 5ª série, que aquela tua professora aprendeu que o verde das florestas, o amarelo do nosso ouro, e tem uma bola azul aqui que deve ser do futebol, né, na bandeira apresentada lá. Quando, na verdade, o verde simplesmente representa a Casa de Bragança. O verde está por fora porque o verde está no losango. O losango significa que um homem da Casa de Bragança se uniu a uma mulher da Casa do Habsburgo. O amarelo simboliza a família Habsburgo, uma das maiores e mais antigas monarquias do mundo. Minha professora Maria Lúcia, mil perdões, mas eu achava que era ouro também. Não é. E o brasão simboliza as nossas riquezas, tá? Os estados, o globo armilar, que era usado para poder fazer a navegação, tá? A coroa de Dom Pedro I, né? Ela é diferente da de Dom Pedro II, então a bandeira traz a coroa do primeiro imperador. Tá? As nossas riquezas, o café e o mate. Então, essa é a bandeira do Brasil. Essa bandeira chegou a ser utilizada em algum momento? Essa bandeira ficou 50 anos em todos os mastros da nossa marinha, em todos os setores públicos do Brasil inteiro. Essa bandeira, ela trafegou pelo mundo inteiro. E porque em que momento e por que teve essa aversão a ela e teve que mudar? Só porque saiu... Quando a direita, é bom deixar claro, derruba a monarquia brasileira, eles mudaram a bandeira para uma bandeira, eles copiaram a bandeira americana, que o brasileiro, você vê desde antigo, ele tem um hábito de copiar a coisa do americano, como se o americano fosse o suprassumo do mundo, né? Então eles copiaram a bandeira do americano nos tons verde e amarelo. E quando chegaram para Deodoro, com a nova bandeira do Brasil, Deodoro falou, aí já é demais, né, cidadão? Você derruba o imperador e ainda quer esse lixo de bandeira aqui pendurada no país? Pelo menos essa atitude de homem Deodoro teve.
Então, não se trocou a bandeira, apenas se tirou o brasão imperial e se colocou aquele círculo horroroso lá no meio, com a escrita Ordem e Progresso, que é uma escrita positivista. A escrita dos positivistas foi colocada no meio da bandeira. Então, tudo que pertenceu à monarquia, ao governo monárquico, foi sendo apagado pelos positivistas que assumiram o país. Eles, inclusive, alteraram a história, os livros de história que todo mundo aprendeu, é tudo mentira. As piadas de português, que até em 90, 80, 90, era famosa, o Brasil inteiro contava piada de português, porque o brasileiro, ele precisava achar que o português era burro. Nós se livramos daqueles burros, daqueles tapados. Né? Mal sabe eles, né? Olha que você olha para Portugal, aquela maravilha, e nós aqui vivendo essa república. Então, até as piadas portuguesas foram criadas para que a família imperial fosse sendo apagada. Como se a família imperial fosse portuguesa, ela não era. Dom Pedro II nasceu no Brasil. Casou-se no Brasil. Teve filhos nascidos no Brasil. Então, a princesa Isabel já é uma segunda geração da família imperial nascida no Brasil. Então, como se a família imperial não fosse exatamente, legitimamente brasileira. Então, apagou-se tudo, colocou-se nos livros de história a história, e a história veio sendo contado até 1988, quando acontece a redemocratização do Brasil. Na redemocratização do Brasil, era para que a verdadeira história viesse a ser contada, porque já não existia mais o exército querendo ocultar a história. Mas não interessava aos professores e à esquerda. A esquerda foi tomando as coisas pelas escolas. Todo mundo sabe que eles começaram pelas beiradas. Né? Eu não sou contra a esquerda, né? Inclusive, eles tiveram um papel muito importante de nos trazer para a redemocratização. Mas também não é muito a favor. Não, é que eu tenho as minhas mágoas, por exemplo. Como é que um professor de história, livre do governo militar, livre da ditadura, não pega e fala, vamos reescrever essa droga toda, vamos contar a verdade? Ah, não, vamos aproveitar que não foi nós que contamos mentira? A gente só mantém, não foi a gente que contou. Por que a gente tem que fazer alguma coisa para... E uma mentira contada algumas vezes acaba se tornando uma verdade, né? Então eu tenho as minhas mágoas, mas elas estão embasadas na história. É legal. Pra mim é totalmente novo isso, tá? Realmente, me perdoe minhas professoras de história aí que formaram a nossa educação até hoje, mas tem bastante situações aqui que faz muito sentido, claro. Essa é a intenção, essa é a ideia, e que tem muita coisa obscura aí nesse mundo, né, Jean? Olha, eu vou falar pra você, já conheço Israel tem quase 2 anos já tinha um pouco de conhecimento do que foi a monarquia, o que era, mas hoje eu tô recebendo muita informação que eu não sabia. A questão da bandeira ali, eu tava babando ali, olhando ele falando, cara, olha, da onde que tem tanta informação e a gente não tem acesso a isso? A gente não tem acesso na nossa educação a informações como essa. Fomos doutrinados e criados para ser dessa forma, né? Para sermos estúpidos, porque os não estúpidos causam problema. Exatamente. Vamos dar uma pausinha, né? Vamos respirar um pouquinho, dar uma faturada. Para no próximo bloco aqui a gente continuar falando com Israel, então a gente já volta com mais assuntos de monarquismo e dúvidas afins. Fique surpreso, tá? Sua professora pode estar omitindo alguma coisa de você, mas respeite ela de qualquer forma, tá? Exatamente. Para nossa pausa, vamos falar de Consegue Soluções Financeiras. Você conhece a Consegue Soluções Financeiras? Conheço muito bem. Consegue Soluções Financeiras é a nossa patrocinadora, a nossa parceira aqui no nosso canal, do podcast Ponto de Vista, e ela é especializada em solucionar seu problema de finanças atuais. Na verdade, quem não tem um probleminha de dinheiro ultimamente, né, Jean? Todo mundo, né? E para você que pensa um pouquinho mais consciente, quiser poupar uma graninha, quiser investir algo para o futuro, nossa dica sempre aqui nos últimos programas foi o consórcio. Consórcio é uma forma rápida de você
ter acesso a um valor alto investindo pouco. Então, sem juros aí no seu plano, você se programa para a sua compra e você consegue ter o seu bem lá no final do plano. Já pensou em fazer o consórcio para comprar o barco do seu pai? Olha, depois daquele último programa pensei, hein? Pensei porque o pai cobra. Meu pai merece, né? Merece. Pro meu pai não, meu pai eu vou comprar um trator para ele que ele gosta de trator. Mas enfim, consegue soluções financeiras, está localizada lá na região central de Londrina, na Quintino Bocaiúva, número 1053, sala número 50. Hoje, Lá na Galeria Benjamin. Galeria Benjamin, de frente com o terminal. E lá em Cambé também temos uma unidade de frente com o terminal também, coincidência, na rua Belo Horizonte 1035. Só chamar aqui no QR Code aí, você já vai cair lá no WhatsApp de um dos nossos atendentes e será muito bem atendido. Além de consórcios, temos aí saque FGTS, você que tem uma graninha parada e quiser retirar. Fazemos empréstimos consignados e diversas outras soluções. Se você quiser passar lá, tomar um cafezinho, bater um papo ou uma leve orientação, também não cobramos nada por isso. Também dá dicas financeiras, por exemplo. Exatamente. Então é um serviço completo. Exatamente. Se quiser passar lá só para conhecer, também será muito bem-vindo, não é verdade? É isso aí. Consegue soluções financeiras. Aproveitando esse breakzinho aí, tô vendo que você deu um tapinha no telhado hoje. Pá. É? E eu posso falar onde? Aonde? Na Barbearia Clube 43. Ah, O melhor tá. atendimento que eu já recebi na minha vida. E não é porque é nosso patrocinador, não. Mas é porque o barbeiro Dudu é nota 10, pagodeiro, gente boa. E eu recomendo. Na Barbearia Clube 43, você já agendou o seu horário e foi atendido ou você só chegou e... Eu só cheguei e falei assim, sou amigo do Aguinaldo, conheço aqui vocês. Consegue cortar aí pra mim? Na hora. Exatamente. Barbearia Clube 43, localizada lá na Arcindo Sardo 426, com os nossos profissionais lá, o Dudu Barber e o Gabriel. Mais conhecido como Neguinho. Ou Neguinho, isso mesmo. sem problemas com cancelamento. Com cancelamento aí, né? Lembrando que também na Barbearia Clube 43 tem o serviço de tatuagem lá com o Wilson Felipe Tatu. Wilson Felipe Tatu, qualquer dia a gente chama você aqui, tá, para discutir algumas coisinhas também, tá? A política também faz parte da sua vida, você sabe disso. Aliás, nós já brigou por alguns casos assim lá dentro da sala de tatuagem, mas estamos Dá aí para debate isso. então, hein? Dá debate sim. Então, nossos parceiros são aqueles que movimentam, que nos apoiam aí, né, em toda a nossa trajetória aqui no programa Podcast Ponto de Vista. Então, se a gente está hoje ao vivo e transmitindo, é com o apoio deles, né? Com certeza. E você que tem sua marca, quer divulgar no nosso podcast, no nosso programa, nas nossas redes sociais, é só entrar em contato com Jean MC Monteiro lá no Instagram ou Aguinaldo NSC, que a equipe vai... Ou na nossa própria página do podcast Ponto de Vista 03, que está aqui embaixo, tá? Tá passando aqui no rodapé, todas as nossas Só redes entrar sociais. lá, mandar um direct que a gente vai conversar e vai fechar uma parceria muito Isso, bacana. exatamente. A forma mais fácil hoje em dia e mais acessível de se divulgar o seu empreendimento são as redes sociais, não é verdade? É isso aí. E também, se caso você, telespectador, ou dono de empresa, ou inimigo, ou hater, quiser debater algum assunto que venha a ser política ou que você considere ser importante na atual conjuntura, as portas estão sempre abertas, né, Jean? Com certeza. É isso aí. E assim, aqui a gente copia quem realmente faz sucesso, quem realmente traz algo de positivo pra gente. Não vou copiar um toque de mão porque foi eu que tirei essa ideia, tá? Fica o recado aí. E o desafio tá aí. Alfinetadas do Jean. Tá precisando corte, hein? Exatamente. Pro segundo round aqui com o Israel, vamos começar por onde, Jean? Joga Olha, a sua primeira pergunta. Bora lá. Israel, eu queria saber de você como que se deu a escravidão aqui no país. Como que ela chegou ao fim e quais foram os processos para que isso acontecesse. Tá? O pouco que eu estudei, não só da última semana, depois que eu te convidei, mas eu vi que ao longo do período ali do reinado de Dom Pedro, já teve algumas leis que foram flexibilizando e deixando mais fácil para a questão da escravidão ser abolida de vez. Você pode colocar pontos para a gente quem foi o responsável e como isso aconteceu no país? A família imperial, ela sempre foi abolicionista. Tanto que Dom Pedro I firma acordo com a Inglaterra sem problema nenhum em terminar com a escravidão ainda em 1822.
Como eu expliquei no começo, éramos bicameral e acabou não conseguindo fazer isso logo após a independência. Dom Pedro II vai assumir o trono ali 14 anos depois, 12 anos depois. E é claro que, além de abolicionista, Dom Pedro II ele tinha um apreço pelos negros. Afinal, ele foi criado por Miguel, que era negro. Então, a imagem de paternal que ele teve, né, foi desse, se é que podemos dizer assim. Hoje podemos dizer assim. Eu acho que se dissesse isso na época era preso, mas hoje acho que dá para dizer. A imagem paternal que ele teve foi de uma pessoa negra. Rapaz, hoje é preso por coisas bem menores nessa vida. Então, durante todo o reinado, ele tentou e fez algumas coisas que melhorassem a vida dos negros, se é que, dos escravos, né? Não, se é que pode-se dizer assim, né? Inclusive a lei do ventre livre, que vem ser aprovada em 1841. 41, 46. 41. Então, em 1841, vem a ser aprovada a lei do ventre livre. Então, todos os nascidos no Brasil não são mais escravos. E isso não só melhorou a vida do negro, né, ou do escravizado, como melhorou a vida da negra escrava. Afinal, existia nas fazendas e coisa e tal, existia o estupro dessas negras para a reprodução de mais escravos. Não existia só o casamento entre elas. Então, isso também culminou nessa melhora de vida para a mulher negra e escravizada da época. Então, agora, quem vai entrar com mais força nessa libertação é a Princesa Isabel, que além de abolicionista, a Princesa Isabel, ela até, se você estuda o comportamento dela, já aí voltando para o que o William comentou, a Princesa Isabel tinha um comportamento mais progressista. Assim como o Príncipe Charles, inclusive, se declarou em 1980 progressista. Então, aí ela era uma pessoa que peitava as outras. Ah, mais uma coisa que a sua professora não te contou. A Princesa Isabel foi a primeira mulher senadora do Brasil. Também não sabia. Voltamos. Mais um corte. Então, a Princesa Isabel, ela toma essa luta como a luta de vida dela. E ela vai para a igreja, e ela entra em contato com bispos, e ela reúne os abolicionistas, e ela passa a esconder escravos fugidos no palácio, e ela passa a financiar a libertação de alguns escravos com a própria dotação. Então, Dom Pedro pagando estudante na Europa e ela comprando escravo para libertar. Então, os escravos que conseguiam chegar fugido nela, ela dava um jeito de levantar com os nobres recursos e comprava a liberdade desses negros e libertou muitos negros assim. Escondeu outros tantos. E trabalhou pelo fim da escravidão durante toda a sua vida. Tá? Então, a Princesa Isabel vem assinar a Lei Áurea já no fim, em 1888, né, se não me falha a memória, mas é isso mesmo, 1888, 1887. E quando ela consegue passar no Senado isso tudo, isso foi assinado no Senado, isso foi construído durante anos, a assinatura dessa lei, não foi lá e chegou e assinou. E quando ela termina, um dos senadores olha para ela e fala assim, ela conseguiu, hein? Ela falou, graças a Deus, eu consegui. Ela falou, mas você perdeu a coroa. Ela falou, 1000 coroas eu tivesse, 1000 coroas eu daria. Então, eles nunca foram apegados em dinheiro. A monarquia brasileira, os monarcas brasileiros nunca foram apegados em dinheiro. Dom Pedro II tinha 2 ternos. Só 2 ternos. Uma casaca de mais de 30 anos.
A roupa majestática que a gente fala, que é a roupa usada para eventos imperiais, essa roupa tinha anos. Engordava, mandava a modista abrir um pouquinho mais, aumentar, reformava a roupa. Quando Dom Pedro vai, eu já estou fugindo da parte da escravidão. Então, foram 50 anos para conseguir assinar a Lei Áurea. Então, não foi uma lei fácil, porque ela tinha que ser passada pelas duas câmaras. Assim que assinou, inclusive a segunda mulher de Dom Pedro I, doou todas as suas joias para a causa abolicionista da princesa Isabel. Assim que foi feita a libertação, a princesa Isabel começou a captar recursos para a compra de terra, para que esses libertos pudessem receber terras para poder se sustentar, criar meios de sustento. Isso não chegou a acontecer, por óbvio que menos de um ano depois a monarquia cai. Os republicanos começam a atacar a princesa, e inclusive causar perigo à sua vida após a lei, não só os republicanos, como os fazendeiros e tudo. E os negros formam uma guarda chamada Guarda Negra da Imperatriz. Então os negros formaram uma milícia, que onde tinha perigo, onde tinha republicano, eles chegavam e destruíam tudo para proteger a princesa. Então houve uma milícia no Império orgânica, né, importante falar, formada pelos negros, que se chamou a Guarda Negra da Imperatriz, da Redentora, a Guarda Negra da Redentora. É isso. O que eu escuto bastante, Israel, isso eu escutei na escola mesmo, é que foi declarada a Lei Áurea, foi imposta no país, só que o negro ficou à mercê da... Falei que surgiu as favelas, é que a gente escuta muito isso no colégio. Isso fez com que o negro passasse para o subemprego ou até mesmo para o crime. Uhum. Eu quero saber de você, que é um entendedor mais da nossa história, foi isso mesmo que aconteceu? A questão da Lei Áurea, ela fez com que o negro até mesmo buscasse a própria escravidão, porque há relatos de ter negros que voltaram para a fazenda, onde eles trabalhavam e querem voltar a ser escravo. Teve isso mesmo. Aí a gente entra num ponto que eu pedi sua opinião esses dias atrás sobre a reforma agrária, que não foi feita uma reforma agrária como devia ser feita. Entra dentro disso também, você pode dar uma pincelada para a gente o porquê que a gente escuta isso lá na escola, que a Lei Áurea foi responsável pelo preconceito e pela questão dos negros e parar nas favelas. A gente escuta isso na escola porque bem sabemos que as escolas, os professores têm essa tendência a proteger a forma de visão da esquerda. Não chega a ser uma mentira, realmente o negro foi liberto, mas foi jogado à própria sorte. Tá, não. O negro foi liberto e entrou uma segunda fase, onde a princesa começou a captação de recursos. Muitos nobres abolicionistas doaram toda a fortuna para a causa abolicionista da princesa. A princesa não tinha uma joia, ninguém nunca viu a princesa com uma joia. Tudo foi transformado em dinheiro para essa causa abolicionista. E a princesa começa essa segunda fase, que é assentar esse negro para que ele possa sobreviver da produção e gerar riqueza também para a nação. Então, mas ela não teve tempo disso. Os republicanos e a elite da época não permitiu, porque a elite da época era tão machista que Dom Pedro II já estava preparando o neto para assumir a coroa já há alguns anos. O neto. Porque a elite não permitiria que a princesa Isabel subisse ao trono. Ela, como uma mulher de verdade, essas mulheres que peita, que não tem homem para igual. Empoderada, que é o que estão usando hoje. Hoje se usa empoderada, mas a princesa Isabel era quase um trator. Se ela tivesse que passar por cima de 10 nobres, ela passaria.
sem problema nenhum. E isso levou a elite da época a ter um grande problema com ela, né? Porque não aceitava, a elite de 1880 era uma elite extremamente machista. E entre a elite era dito da seguinte forma: não seremos governados por essa mulherzinha. Para você ter uma ideia, se o Cristiano estiver assistindo, acho que ele vai me ajudar. André Rebouças. O último baile do Império, no último baile do Império, os nobres estavam todos reunidos dançando, e André Rebouças, que era um negro, engenheiro, ele convidou uma mulher da elite para dançar. Estavam todos dançando. É normal que se faça num baile, dance. E a mulher refutou. E a princesa não estava lá para dançar. A princesa atravessou o salão, tomou André Rebouças pela mão e saiu dançando pelo salão. Então, a princesa causava... Como é que se diria hoje? A princesa causava um espanto na nobreza. Então, caso isso acontecesse, de a nobreza não permitir a sua ascensão ao trono, o que era bem provável, e Dom Pedro sabia que isso era quase que certo, ele já vinha preparando seu neto para assumir o trono brasileiro. Legal, mais informações. Então, aí eu não entendo a esquerda que gosta tanto de uma mulher mandando e dando ordem, dizendo vai ser assim, batendo na mesa. Chegar e dizer que a princesa Isabel... É que depende da mulher. Se a mulher for a pessoa que defende os ideais da esquerda, aí ela é uma heroína. Agora, se ela tem outra linha de pensamento... Mas se olhar a princesa Isabel da época e dizer que ela defendia uma linha da direita, ela não defendia. É só olhar a história. Então, a Isabel acabava sendo vista como uma pessoa mais progressista. É pela luta social dela que ela teve com os negros, né? Luta e financiamento. É isso aí. Ô, Israel, tem duas perguntinhas aqui. Na verdade, são um comentário. Eu acho que tem muita participação, né? Depois dessas duas participações aqui, eu quero que você fale se eles são amigos ou não, mas vamos lá. Primeiro, a Regiane Carmo está falando boa noite, filho. Boa E noite, boa mãe. noite, Agnaldo. Boa noite, mãe do Jean. E o Thiago Sborkia tá falando aqui, eu já sei faz tempo que o Israel é uma pessoa culta e inteligente, mas o homem é um computador de dados, tá louco. Parabéns, amigo. Ele é meio suspeito para falar, né? Comentário legal aí. E agora esse outro eu acho que também é bem legal, tá? O Sandro Mona Lisa. Vou colocar fogo no parquinho. Israel, alguns historiadores dizem que a corrupção chegou no Brasil por caravelas. Há relatos de corrupção desde Dom João VI, sobre distribuição de títulos, passando por toda a família suspeita de ilícitos, como desde obras a tráfico de escravos. E até algumas possíveis compras de imprensa. Conte-nos a verdade. Esse eu acho que foi amigo na pergunta, hein? Bom, a história, como eu estou aqui desde o começo respondendo os relatos que há na história, né? Há, sim, muitos relatos. E essa parte de a corrupção chegou no Brasil de caravelas, aí você pode dizer que cai na parte que eu já contei do positivismo acabando com os portugueses, né? Ou você pode também, porque não deixa de ser um tipo de corrupção, né? Os portugueses chegam do Ocidente, chegam aqui com índios que não tinham ideia de nada, então corromperam os índios, então é um tipo de corrupção. Mas a corrupção que o Sandro deve estar querendo dizer é a corrupção governamental, financeira. Não, a corrupção não chega com os portugueses. Ela chegou dessa forma simples aí com os indígenas. Indígenas, né? E se aperfeiçoou, né? Porque foi buscar métodos financeiros hoje em dia, né? Então, hoje você pega assim, o Brasil se não me engano, o segundo país de mais imposto do mundo, é isso? É o segundo? É o segundo, né? Hoje somos o segundo. Você vê, Tiradentes também foi uma invenção
Tiradentes também existiu o Tiradentes, mas aquilo que aconteceu tudo não existe. Tá? Então, a República... Ele está acabando com o meu ensino fundamental. Complicado. A República carecia de heróis. Não tinha heróis. Então, criou-se heróis. Tiradentes é um herói criado pela República. Apesar dele ser lá de trás, muito antes da República, a República cria ele e diz que ele é lá do ano tal. Né? Mas existiu o momento conhecido como o Quinto dos Infernos, que os impostos no Brasil eram de 20%, por isso chamado de um quinto. O Quinto dos Infernos eram os impostos de 20%. Hoje a gente paga mais de 70%. Então... Se lá era o quinto, imagina aqui agora. Aqui é o inferno todo, quase, né? É a porta já. É o inferno todo. Israel, já chegando no nosso fim, infelizmente, o papo tá muito legal, mas precisa ter um fim, né? O pessoal tá participando bastante, acredito que é o pessoal monarco, né? Que deve ter vindo em peso aqui. Mas assim, uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Nos últimos 10, 15 anos, a gente... Claro que isso vem de muito antes, né? Vem desde de JK, como você falou ali. Mas a gente vem vendo a corrupção, ela tomar um boom gigantesco, né? A gente teve prisões recentes de pessoas que participaram da Lava Jato e até de um ex-presidente da República. Israel, num período monárquico, como era vista a questão da corrupção? E se tinha, como que a população ela mostrava sua força? Porque hoje, ou foi lá atrás, 2014, 15, 16, nas ruas, era da mesma forma ou tinha algo diferente? Como que era vista a corrupção? A corrupção até Dom Pedro I era vista com guilhotina ou enforcamento. A partir de Dom Pedro II, prisão perpétua. Tá? Ainda existia a pena de morte no Brasil, mas Dom Pedro era um humanista. Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II era um humanista. Então, Dom Pedro II, em seus 49 anos, me parece que não condenou nenhuma pessoa à pena de morte. E as pessoas que foram condenadas pela justiça durante o seu reinado à pena de morte foram mantidas em prisão perpétua, porque dependia dele dar a ordem para que a execução fosse cumprida. E ele não deu nenhuma ordem, ele era um humanista, então ele não deu nenhuma ordem. Então era vista dessa forma, ou prisão perpétua, ou guilhotina. Israel, você citou aí Dom Pedro I e Dom Pedro II. Semana passada eu fiz um desafio com o Sandro, né? Porque a gente vê hoje no Brasil, tem um político de estimação, ou como o Sandro falou, tem um juiz de estimação. Você tem ou teve um imperador de estimação e, se você não tem, você consegue colocar críticas tanto a Dom Pedro I quanto a Dom Pedro II, ou críticas também à monarquia? Consegue colocar esses pontos pra gente? Criticar Dom Pedro II é algo assim que seria apenas opinativo, porque conhecendo a história toda daquela criança de 5 anos até aquele senhor que morre exilado em Paris, você vê assim que ele não teve erros. Dom Pedro I, ele era um príncipe de guerra. Então, existe uma diferença aí. Dom Pedro II, ele era um intelectual, um cientista, com várias formações e conhecimentos. Né? Todos os grandes nomes de cientistas da época reverenciavam ele. Ele era um cosmopolita. Dom Pedro II viajou o mundo inteiro, conhecendo os outros imperadores e fechando acordos comerciais a mim de 1800. Pegava um navio aqui e levava meses para chegar do outro lado para fechar um acordo comercial com o Brasil. Então, ele foi um homem que doou realmente a vida toda, doou de doar, doou a vida e doou o que ganhava para doar essa vida. Né? Ganhava, como disse, a dotação para ele e doava para financiar estudante, para trazer médico para o Brasil. Então, como que eu posso tecer uma crítica a um Dom Pedro II? É algo impossível.
talvez seja quase um consenso entre os monarquistas, uma única crítica a Dom Pedro II, que foi ele não ter virado a armada imperial contra o Rio de Janeiro e acabado com o Rio de Janeiro para acabar com a República. Retomado o seu poder. Porque o povo não queria a República. A República foi feita para a elite. Tanto a República não foi feita para o povo, que o negro foi jogado na favela. Mas não foi no período. O negro é jogado na favela 2 anos após a fundação da República. Já em 1891. Isso tem relatos, tem história, né? O negro volta a ocupar o Rio de Janeiro, por exemplo, o negro volta a ocupar o Rio de Janeiro quando a elite acaba abandonando o centro do Rio de Janeiro. Os cortiços, né? Os donos começam a fazer tudo, aqueles casarão, tudo de cortiço, lugar quarto para um, quarto para outro. Então, os negros voltam ao centro do Rio de Janeiro. E aí, na era Vargas, Vargas manda refazer o centro do Rio de Janeiro. Então, aquilo é tudo destruído e repaginado, construído coisas novas. Então, cria-se a maior favela do mundo, cria-se na era Vargas. Mas o negro começa realmente, é jogado à própria sorte, mas pela República. Tá? Agora, Dom Pedro I era um príncipe de guerra. E aí, por isso que é interessante você entender a questão do momento da história, né? Então, nós temos um príncipe de guerra. O que espera-se de um príncipe de guerra? Que ele ganhe guerras, que ele defenda o território, que ele... Guerra do Paraguai aconteceu no período monárquico? Sim, no segundo reinado. Segundo reinado, Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Essa existiu, tá no livro, é verdadeira. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Porque ele destruiu todas as minhas aulas de história aqui, A professor. parte que não tem no livro de história é que o Conde d'Eu, sabe quem foi o Conde d'Eu? A história também não contou, tá vendo? O marido da princesa Isabel, que era um conde francês, que é da nobreza dos Bourbon, da França, vem ao Brasil, casa-se com a princesa Isabel, compra-se um palácio e dá de presente para essa princesa, e esse palácio é tomado pela República, porque diz que o dinheiro foi usado o dinheiro do Brasil, então não devia esse palácio para ela. Mas o dinheiro foi comprado com dinheiro da França, o palácio. Então, a parte que não está no livro é que o Conde d'Eu esteve na Guerra do Paraguai. Então, e o Duque de Caxias, óbvio, né? Você sabia que você perguntava a maioria dos brasileiros se ele sabia que Duque de Caxias pertencia à nobreza, ele não sabe? Se ele perguntasse pra gente agora, acho que a gente não saberia, né? Se eu soubesse, eu já estava em xeque já no que eu estava pensando. Mas já vem antes o título da pessoa, Duque. E ele foi o único Duque do Brasil. Bom, participação aqui dos nossos telespectadores. A Luciana Luz, acho que você conhece. Acho que eu conheço essa daí, hein? Ah, É. então, ela faz uma pergunta. Boa noite. Quantos países do mundo são monarquistas atualmente? São monarquias atualmente. monarquias. Eu não vou saber precisar quantos países. Agora, eu consigo te dizer que na última pesquisa, entre as melhores e maiores e mais confiáveis democracias do mundo, as 10 maiores democracias do mundo, 5 são monarquias. Se é uma democracia, o rei não manda, tá, gente? E uma dúvida minha, tá? Dúvida minha. Agora tem 300 mil, mas eu vou fazer uma só. Vai lá. Uma monarquia, ela pode ser também uma ditadura? E se for uma ditadura, a Coreia do Norte ali, ela seria uma monarquia? Para usar de exemplo, para deixar mais claro aí para quem está assistindo? Nós podemos ter monarquias voltadas mais para a linha dura, sim. Mas seria uma monarquia absolutista, totalitária. Então, sem parlamento, sem povo. Tá? E não seria igual Poder a centralizado. Coreia do Norte. Seria igual a Arábia Saudita. Acho que mais voltado para a Arábia Saudita. E a Coreia do Norte entra no quê? Regime autoritário a gente sabe que é. Não é uma monarquia, porque é um poder tomado, né? Ali foi um poder De tomado. uma família. Sim. Tomado por uma família. Mas eu colocaria eles como um Estado
mais voltado para o exército, uma ditadura. Tá? Porque ali é usado o quê? O que você vê Kim Jong-un usando? Né? Não é terno e gravata, né? Não é coroa, é a roupinha do exército, né? O pijaminha verde, não é? Então, nós temos ali na Coreia do Norte uma coisa mais chamada de ditadura mesmo, uma ditadura de exército. Legal. Israel, essa é uma das perguntas bem parecida, bem similar que o Renato mandou. O Renato é um amigo meu que mandou aqui no WhatsApp. Segundo ele alegou que não estava conseguindo mandar as mensagens por Facebook. Se você em casa não conseguiu mandar mensagem na nossa live, pode mandar aí nas nossas redes sociais mesmo, ou no próprio WhatsApp. Se não der tempo para responder hoje, a gente manda para ele e responde para você, tá? Grava um vídeo. Satisfação do nosso telespectador acima de tudo. Ele tinha comentado aí dessas possíveis monarquias extremistas, ele citou o exemplo de uma das Coreias ali e comparou também com a Arábia Saudita, né? Vocês dois já responderam. Uma outra dúvida que surgiu e que também é a minha, seria a minha pergunta final, e acho que ela já é bem vista agora, né? Algumas pessoas aqui que se manifestaram nas nossas redes sociais, aqui no meu WhatsApp particular, eles perguntaram, guardadas as devidas proporções, o que ela pode fazer ou como ela pode achar esses movimentos monarquistas. Creio que tem alguns interessados, tá? Eles acham que gostaram da ideia, gostaram do não ter apenas esquerda e direita aí nessa vida, né? Então, me perguntaram aqui como que é possível localizar um movimento monarquista, ou para a pessoa saber um pouco mais, se existe alguma outra informação. O movimento monarquista ele está distribuído no Brasil todo. Inclusive aqui em Londrina nós temos um grupo que se reúne, que vai para manifestação, tá? Que conversa, que toma um café. Então, se você quiser algum contato, você pode entrar no Insta ou no Face. A página chama-se Círculo Monárquico do Paraná. Aí eu respondo você lá, ou no meu mesmo, Israel Marazaki, e aí te coloca em grupos e você vai conhecendo o pessoal e vendo que somos pessoas normais, só queremos um Brasil para todo mundo, não só para elite, né? No sentido correto da palavra elite, viu, Esquerda? Para quem quiser achar o Israel nas redes sociais, tá aqui já a gente pode mostrar assim embaixo, né? Aqui embaixo. Israel _ Marazaki, lá no Instagram. Então a pessoa tem já acesso a essas informações também. E Israel, hoje, na nossa democracia, nossa democracia que não é tão democrática assim, visando o nosso judiciário. Mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como que a gente pode chegar, se tiver como, algo que seja não parecido com a monarquia, que eu acho que isso é muito difícil nos dias de hoje, mas algo que vai reger os valores e até o desenvolvimento que foi a época monarquista. Como que hoje a gente faz via um congresso, via nossas eleições? Como que a gente pode deixar isso mais perto de um sistema político que é mais próximo ao seu? Como que você vê isso? Qual que é o seu plano, a forma de você chegar lá, isso dentro da democracia? Dentro da democracia, passaria em tirar, primeiramente, todo o poder eleitoral dessa elite política. O que seria tirar o poder eleitoral dessa elite política? Encerrar imediatamente o fundo eleitoral. Extinguir esse fundo eleitoral. As pessoas não têm nem ideia. O fundo eleitoral ele foi criado para que o pobre tivesse a condição, já que ele tem direito de concorrer à política, ele tivesse a condição de bancar uma campanha política e concorrer às eleições. O fundo eleitoral foi criado para isso. Porém, ele foi criado nesse intuito e distribuído aos caciques partidários para que eles fizessem a distribuição desse dinheiro. E os caciques distribuem a si mesmo esses dinheiros e se reelegem de 4 em 4 anos
doa quem doer. Então não muda, o Congresso não consegue se mudar. Distribuíram bem, né? Para si próprio. Para si próprios, é. Interessante. Bom, Agora, existe sim uma forma de nós voltarmos a termos um governo monarquista. Isso passa pelos meus amigos monarquistas e quem está me ouvindo e vendo que o caminho é outro, né? Como eu gosto de dizer, se o caminho está errado, voltar atrás significa progresso, né? E passa por a gente fazer as formações em história, em português, em matemática, valorizar o estudo e irmos dar aula nas escolas e nas faculdades para contar a verdadeira história e reacender essa chama, que ela precisa pelo menos estar pegando fogo em metade dos corações dos brasileiros, por uma aclamação, um novo plebiscito, e a gente conseguir retornar aí, para a gente poder tutelar o que seria um rei hoje, um regente hoje. Porque eu acho que a monarquia hoje restaurada, ela passaria primeiro por um período de regência, até para que um Dom Pedro pudesse ser criado para cuidar do Brasil, né? Com todos os atributos que tinha Dom Pedro. Então, um regente para tutelar essa bandidada toda que tomou o nosso Brasil e transformou nessa república natiputrefata que temos aí. legal. Tá aí provado por A mais B que boa parte da história foi escondida de muita gente, né? E também provado que a monarquia ela se prova ser um regime Moderno. E democrático. E democrático. Tanto que você comentou das 10 mais bem-sucedidas aí, 5 são monarquias. são monarquias. Então, provado por A mais B. Então, aqui a gente traz números e isso é muito satisfatório, né, Jean? Exatamente. Últimas participações aqui na nossa transmissão. A Cris Godoy. Cris Godoy está atrasada. Por gentileza, da próxima vez, né? Participe antes. Cris Godoy é a nossa eterna musa do Londrina, né? Aliás, estamos secando Londrina? Pelo menos não está perdendo, né? Vocês estão dando azar para Londrina. São muito pé frio. Ela falando aqui, boa noite, povo lindo, cheguei na área. E o William da Silva Dantas. É importante salientar que existem monarquistas de esquerda e de direita. Ele quis frisar isso bem... O William, que participou aqui, se eu não me engano, É é progressista. O outro era progressista. Ele é progressista. Esse daqui é progressista? Esse é liberal. Não, Esse é liberal. esse é liberal, o outro. Interessante, temos dissidências aí, né? Eu comentei que existem liberais, Uma existem dúvida, conservadores, progressistas e Você até de considera esquerda. Dom Pedro o primeiro mais liberal? E eu não estou falando na economia, eu estou falando no sentido liberal da coisa. Como disse Dom Pedro I, era um príncipe de guerra. E esse príncipe de guerra vivia na batalha, vivia pelos rincões desse Brasil, né? E dormia onde dava, e se desse. Às vezes dava, né? Matava a sede onde podia. Mas cumpria o seu papel muito bem como príncipe de guerra. Isso, Né? Tanto que outra coisa que as pessoas não sabem, quando ele vai embora, deixa Dom Pedro e vai embora, ele vai embora porque o irmão dele usurpou o trono da filha dele, em Portugal. Então ele vai, reúne o exército, sai daqui, reúne o exército de Portugal e derruba o irmão. Ele morreu sendo príncipe em guerra também ou morreu natural? Ele, quando chega no Porto, ele adquire uma doença, se não me engano, hepatite. E logo depois de derrubar o irmão, meses depois, ele vem a falecer de hepatite. Se não me engano, hepatite infecciosa. Isso. Não de bebida, viu, gente? Infecciosa. Hepatite tem várias causas. É. Bom, chegando aí aos nossos finalmente, para você que nos acompanhou aí por exatos até agora 1h35. Sabemos que temos alguns itens que vão ficar para trás, tá? Muita coisa faltou aqui, eu tenho Exatamente. certeza que Se o você- Israel vai me dar um puxão de orelha. Se você, minha professora de história, quiser atualizar algumas coisas, Israel Marazaki é o cara para Mas já tá acabando? Eu Eu achei que era a introdução ainda. Então temos abertura para mais programas, né, gente? Temos. Vamos Acho que usar todo ele. programa a gente vai falar isso. Exato. Exatamente. O Israel, aprendi muito, tá? Fiquei decepcionado com algumas coisas também que eu ouvi,
mas saio também feliz e contente que a gente pode ter não apenas direita e esquerda nessa vida, né? Então a gente pode ter Sim, uma a outra gente opção pode melhor ter de pro tudo. É um país diverso. mundo. É um país que iniciou trazendo gente do mundo inteiro. Né? Você sabia que os anarquistas, numa das viagens de Dom Pedro II, como eu disse, ele era cosmopolita. Ô, palavrinha difícil. Ele conheceu o início do anarquismo. E ele convidou um anarquista a vir ao Brasil para montar aqui, como que chama a favela hoje? Comunidade? Uma comunidade anarquista no Brasil. Inclusive, essa comunidade veio e ele doou terras para que se iniciasse aqui. Ele achou legal. Ele achou que o Brasil precisava ser diverso. Ele já via o Brasil como tão diverso que ele falou, não, como assim eu não tenho um anarquista no Brasil? Vou levar Um amante democrático, né? Muito antidemocrático ele, né? E Israel, ó, vou falar algo aqui de bastidor. Eu costumo brincar muito com o Israel. Uma pergunta que eu fiz pro Sandro, eu fiz pro Diego, vou fazer pro Israel também. Eu costumo brincar muito com o Israel, que o Israel fez isso aqui, ó. Ele fez o L debaixo da mesa. Agora que ao vivo, Israel, eu vou te perguntar sobre o posicionamento seu em 2022. Que eu acho que todo mundo que vem falar um pouco sobre política, sobre história, eu vou tentar jogar essa pergunta aí para todo mundo. Israel, que deu o seu apoio a Sérgio Moro, senador. Deu apoio à presidência. A presidência, mas acabou não dando certo. A gente sabe que a terceira via foi um fracasso. Mais um programa que eu falo isso aqui. Israel Marazaki, no segundo turno, onde a gente tinha Jair Bolsonaro, um espectro mais à extremo-direita, e Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que foi o posicionamento de Israel Marazaki? Fez o L debaixo da mesa? Vai ter que ser tão simples assim? Direto, não vai afetar o brilho da sua entrevista hoje. Só para finalizar. Israel Marazaki sempre foi antipetista. A vida toda. Tá. E em 2018 votou em Jair Bolsonaro. Contra tudo e contra todos, porque as pessoas iam que nem manada, e apesar de tudo, eu já tinha estudado a vida daquela pessoa e já via que era uma pessoa que nunca prestou. Eu sou bem claro em dizer isso. Aí eu estou dizendo que Lula prestava? Não, também não prestava. Mas, como eu disse, eu sou um conservador. E é inadmissível para um verdadeiro conservador uma pessoa que fala e faz as coisas que Jair Bolsonaro fala e faz. Então, num segundo turno, onde os brasileiros me obrigaram a votar em 2 trastes, eu escolhi... Preciso o 9 dedos. Não precisa falar muito mais, né? Era só isso que eu queria saber publicamente, Israel. Pelo menos eu equilibrei as coisas. Eu votei num traste de 2018 e um traste de 2022. Isso, está empatado, né? Agora eu posso continuar minha vida reta. Isso, tá equilibrado. Tá, vamos voltar ao foco do monarquismo, né? Acho que independente da escolha A ou B, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Então, eu sou mais puxado pro lado do Bolsonaro. Na verdade, eu sou qualquer coisa, deve ser bem claro, sou qualquer coisa menos o atual governo. Naquela época, e ainda acho que alguma coisa mais forte hoje era o lado de Jair Bolsonaro ainda, tá? Agora me balançou a cabeça tudo aqui, porque esse negócio de monarquismo aqui eu já fiquei curioso, tá? Então, não sei, você já conhece há algum tempo e acho que fiquei curioso. Só dar um resultado aqui de uma enquete que enquanto a gente transmitia, eu deixei rolando lá, né? Se a pessoa que estava em casa já conhecia o que era o monarquismo, a gente tinha ouvido falar, né? Por estranheza, 67% das pessoas já conheciam. Então, mas o que mais me estranha é 33% das pessoas não terem ouvido falar. Ou nunca foram na escola, ou, né? Mas não precisa nem... ou não entender a pergunta, porque quem não conheceu a Princesa Diana, para não conhecer o que é uma monarquia, né? A Princesa Diana ficou conhecida no... Digamos assim que a Princesa Diana foi o Dom Pedro do último tempo. Popularizou
popularizou o governo, a ação, o abraçar o povo, o abraçar o próximo, porque a monarquia britânica também não saía dos castelos. Começa a sair e abraçar gente doente, gente e pobre, gente com problema, a partir de Diana. Né? Tanto que ela causou ciúme na monarquia toda. Né? Legal. Uma última participação, o William da Silva Dantas, ele aqui informa. Vale a pena citar a aplicação da maior ferramenta defendida pelos monarquistas, que são as atribuições reais de um imperador, o que na Constituição de 1824 foi chamado de poder moderador. Citei. Tá. Eu acho que ele chegou mais pro final. Mas tá lá no começo. Já é uma chance aí pra você puxar o videozinho antes e dar mais uma curtidinha pra nós. Citei, deixei bem claro que o governo é do povo e o imperador está lá para que o governo funcione muito bem e interfira caso necessário, dissolvendo o Congresso, despedindo os juízes corruptos, etc. Trazendo estabilidade. É isso. Sempre no final eu me espanto novamente com o aprendizado que a gente vai ganhando, né? E a gente pede para que o nosso convidado ele deixe uma mensagem, deixe um recado, deixe um conselho. Se o conselho também fosse bom, né? A gente ganhava uma de coaching, né? Nessa vida, né, Israel? Mas é importante deixar a mensagem nesse primeiro programa com você. Claro que a gente vai fazer mais alguns aí focados em algumas coisinhas mais curiosas que a gente já foi anotando. Que mensagem você deixa para o nosso telespectador, para quem ficou curioso com o monarquismo, o que você deixa de consideração final? Eu deixo de consideração final que existe esperança para o Brasil, mas essa esperança não parte, infelizmente, não parte da política atual e nem das que virão muito próximas. Parte da formação universitária dos que não estão satisfeitos com o país que têm e que façam diferente e que ajudem. Cada professor formado consegue formar 1000 alunos com uma visão de mundo melhor, uma visão política melhor. E assim, em questão de décadas, nós estaremos com a possibilidade de aprovar num plebiscito o nosso retorno à moralidade pública. Tá? Dom Pedro II ficou conhecido como o imperador republicano. Existe até um livro escrito sobre isso, o imperador republicano. Porque quando perguntado para ele se ele preferia república, se ele concordava com a república, o que ele achava da república, ele diz, no significado correto da palavra, a palavra república vem do latim res publica, que significa respeito à coisa pública. Então, sim, no significado correto da palavra, sou sim um republicano. Então, depende da gente e é nos estudos, não é na política. A política não tem jeito, essa política aí não tem mais jeito. Vamos procurar um botão reset nessa atual política e começar de novo, né, Jean? Precisa, né? Precisamos. Eu achei que o botão reset seria o Jair Bolsonaro. Eu não sei por que vocês acharam isso. Tá tudo já, né? Desde quando quem só fala besteira faz alguma coisa que preste, gente? Eu também dava risada das besteiras que ele falava, eu também achava engraçado, eu também adorava que ele atacasse os petistas, porque eu também estava com tanto ódio, tanta mágoa daqueles governos que fizeram toda aquela cachorrada, que eu também achava graça. Mas nós tivemos um Henrique Meirelles concorrendo àquela presidência. Uma pessoa que fala vários idiomas, inclusive o do próprio país. Fala mais para gerar corte. E as pessoas não votaram no Henrique Meirelles. Tínhamos um Álvaro Dias. O professor acha ruim, que fala que ele jogou cavalo nos professores em 1988. Mas o Álvaro Dias cortou esse estado em 3 anos de estradas. O Paraná não seria o Paraná sem o senador Álvaro Dias, e ele concorreu à presidência, e ele também falava o português correto. Inclusive, ele é formado em História. Então, nós tínhamos opções,
Nós gostamos do que não presta. E a partir daí, da hora que você fala assim, pera lá, o problema político, não, o problema sou eu gosto da coisa errada. Quando você falar isso, quando você pensar assim, você vai falar assim, porra, eu preciso de um rei. Por quê? Porque eu gosto da coisa errada, então deixa que o rei se vire. Essa conclusão do eu gosto da coisa errada, essa já tá na minha mente há algum tempo. Tá? É. Até por isso que eu topei o desafio de estar do lado desse maluco aqui, que só pensa em política, tá? Então, porque senão eu não estaria aqui tentando discutir e expor alguma coisa, né? Mas é o ponto de vista, na É, verdade. nosso ponto de vista. E sim, então tínhamos opções e a gente não foi na opção. Não, vocês não foram. Nós não fomos. No segundo turno eu votei no Jair Bolsonaro, mas no primeiro turno eu votei no senador Álvaro Dias. Tá certo. O Álvaro Dias aí também já. Se quiser, Álvaro Dias estiver vendo, queremos você aqui, tá? Vai que chega nele, né? Bom, então, feitas aí as nossas colocações finais, Jean, fique-se à vontade, suas ponderações. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, agradecer da oportunidade de estar aqui, falar de política, falar sobre história, né? Eu acredito que é algo que vai somar na vida das pessoas, de quem está assistindo e quem vai acompanhar, né? Sempre um prazer estar aqui do lado de Aguinaldo Nascimento, sempre tocando o programa muito bem. E também, prazerzão estar falando aqui com Israel, apesar de eu achar ele também meio louco, né? Mas entendo o ponto de vista, entendo por que ele tem, vamos colocar, essa revolta com essa república, que não deu certo. Porque Faz se- todo sentido, tem todo um sentido aí, tem todo um aparato. Porque se tivesse dado certo, a gente não estava na situação que estamos hoje, né? Agora, desde que essa república foi instaurada num golpe, né? Podemos falar que foi um golpe Sim. da direita, Da direita. que ele colocou muito bem para mim, que para mim não era um golpe da direita, Não. certo? As monarquias europeias caíram com golpes comunistas. A brasileira caiu com golpe da própria direita. Então, a gente vive de golpe em cima de golpe, Sim. certo? Então, é uma república que não deu certo, porém, o próprio Churchill dizia: a democracia é um dos piores regimes do mundo, mas também um dos melhores, porque é o único que a gente vai conseguir que a população participe. Porém, acabamos de ter uma aula aqui que sim, a monarquia era muito democrática e tinha líderes eficientes. Seja- Inclusive, você usa uma aspas aí de Churchill, que é um monarquista. Foi um monarquista. Inglês, mas um monarquista. Exatamente. Então, cada vez mais, se a gente ficar aqui, a gente vai a 2, 3 horas e cada vez mais aprendendo, né? Porque Israel, como o Thiago colocou, que é uma pessoa culta. Não puxando o saco desse cara aqui, que esse cara aqui, eu já andei com ele, esse cara aqui não vale nada. Eu gosto da coisa errada também. Gosta também. Mas é um cara muito inteligente que com certeza foi um prazer te conhecer. É um prazer estar entrevistando você, falar sobre história com você. Então agradeço a sua presença e está convidado para um segundo, terceiro, quarto programa. Fica o convite aqui. Tenho certeza que agora aqui no final ele vai dar uns puxão de orelha. Ô Jean, faltou tocar nesse assunto, faltou tocar naquele. Não. Mas Passado o primeiro contato, esse aqui foi mais pra gente preparar terreno mesmo, tá? Pra saber onde é que a gente tá pisando, até onde a gente pode chegar, porque tem material, hein? É. porque, assim, eu já conheci um pouco sobre a monarquia, já tinha me aprofundado um pouco mais no passado. Aí surgiu a oportunidade de trazer o Israel. Fui me aprofundei um pouco mais e ainda acho que meu desempenho não foi o que eu espero de mim mesmo, porque de tanta coisa que eu aprendi aqui. Então, Israel, muito obrigado. E agradeço também todo mundo que participou, acompanhou, o pessoal que veio pelo Israel, vi muito monarquista aqui. Monarquista, inclusive, amigo meu de Facebook, então fico muito feliz de vocês virem aqui. Pessoal que já participa há algum tempo, está assistindo. Pessoal que mandou pergunta no WhatsApp, que nem deu para colocar aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. É com vocês que o nosso projeto ele se torna cada vez mais forte, cada vez mais sólido. É com vocês que eu acredito que isso aqui só tem rumos maiores a se tomar. Daqui uns 2, 3 programas já teremos corpo para trazer figuras políticas, já vereadores, pessoas que estão dentro ali da política, para trazer seu ponto de vista aqui. Então fica o convite para você, que é vereador, que é deputado. Aqui o campo está aberto para diálogo. Aqui você pode colocar o seu ponto de vista. No mais, é só mandar um beijo, um abraço para minha família,
que é por isso que eu faço isso aqui, é pela família e as pessoas que eu amo. E meu último recado, você amigo hater, desafio está aí ainda, tá? Desafio está aí, fica com você se vai aceitar ou não. Vou parar que o Aguinaldo já me deu um pontapé aqui embaixo. Acho que todo mundo viu. Até balançou aqui já. O desafio está colocado aí, você sabe que sempre vai estar com as portas abertas aí, se precisar, a gente está à disposição. Israel, vou deixar um tempo livre para você agradecer, quem que você queira agradecer, vai que você quer mandar um recado para alguém pediu para você mandar beijinho, sei lá, tem tudo nessa vida, né? Tudo é possível, não é verdade? É possível, mas eu quero só aproveitar para complementar que esse recado que eu deixei para você ir lá e mudar a história, vamos mudar a história. Eu me inscrevi no Enem, vou prestar o Enem e espero passar. Na matéria de história você não vai passar, né? Porque o que está lá não é isso acontece. Mas eu espero passar no Enem para prestar História na UEL. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Vamos mudar a história, mas vamos mudar a história mesmo. Né? Eu tenho 44 anos, estou reiniciando isso tudo agora. Não para começar uma faculdade, mas estou começando tudo isso porque eu acho que é lá, o problema está lá, nas escolas. E é lá que a gente tem que começar a mudar as coisas. Não é na política, não é de cima, porque em cima é muito difícil. É isso. Recado dado, questões postas, desafios relançados novamente, né, Jean? Fica aqui o nosso agradecimento, bancada do podcast Ponto de Vista. Você trouxe seu ponto de vista, já bagunçou o nosso ponto de vista, né? Mas essa é a intenção realmente do programa, trazer diversas visões por um problema que hoje é atual, que é o conhecimento da política em si, na verdade. Agradecer você, Aguinaldo, que, né, senão você vai esquecendo. Agradecer o Jean. Agradecer a todos, Nescais e Quakers. Boa. Achou do jeito maravilhoso. Gostei. Agradecer às nossas famílias aí. Hoje eu tive a grata participação da minha esposa, Luciana Luz, aí mandou uma pergunta que eu acho que ela coçou lá, porque ela quando fica com dúvida, ela pergunta mesmo. Então, tá certo. Luciana, já estarei por aí, tá? Abraço e aquele beijo. Agradecer a todos os nossos telespectadores. Se quiserem achar Jean Monteiro e Aguinaldo Nascimento nas redes sociais, Aguinaldo Nascimento é Aguinaldo NSC, tá aqui embaixo do nome, e Jean Monteiro Jean MC Monteiro. Vai lá, mande uma mensagem e curta as nossas páginas do projeto. Podcast Ponto de Vista 03, QR Code está aqui do lado. Lá de lá. Tá, isso, pra cá. E nas páginas de Facebook, Podcast Ponto de Vista, e página de YouTube, que essa live, inclusive, vai para lá, como as 3 anteriores. Isso aí, independente das páginas do Ponto de Vista, a gente tem nas nossas redes sociais. Também estamos aí republicando temas de extrema importância para todos os londrinenses e região, na verdade, Jean? Exatamente. Só relembrando o recado aí, se vocês quiserem algum tipo de parceria, estamos abertos a parceiros também, só procurar-nos nas redes sociais. Dito posto, falado tudo que temos que falar, tiramos boas risadas aqui, bons momentos, aprendemos bastante. Lamento pelas minhas professoras de história, mas o recado que eu sempre deixo no final é que fique bem, cuide-se bem e cuide dos seus. Até uma próxima e semana que vem estaremos aí para mais um programa podcast Ponto de Vista. Muito obrigado, até mais.